Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda nesta palavra de hoje. É muito bom ter você por aqui. Peço que você fique até o fim dessa palavra, porque com certeza esta palavra irá trazer luz ao seu coração. Antes de iniciar com a leitura do texto, eu lhe faço uma pergunta. Você gostaria de ser abençoado? Bem, com certeza a sua resposta será sim. Dessa forma, então, preste bem atenção nessa palavra, porque ela pode te trazer clareza e objetividade na sua vontade de ser abençoado. Vamos ao texto bíblico no livro de Números, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Essa passagem desse texto que vai nos dizer o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo o leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Versículo 3: Tanto o homem como a mulher o lançareis. Para fora do arraial os lançareis, para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito. E versículo 4: Os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram para fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Se nós pudéssemos dar um tema para esses 4 versículos, seria: a santidade de Deus exige que aquilo que contamina seja retirado. Aqui nós vemos que Deus se importa com a pureza do seu povo. Aqui nós vemos que Deus ordena que os impuros sejam retirados. Não existe como Deus se manifestar em um meio, seja ele qual que for, com coisas impuras que contaminam dentro do interior do devido local ou de uma devida pessoa. Não tem como Deus abençoar alguém plenamente que não anda de acordo com a vontade dele, que não obedece seus princípios e que por dentro, em seu coração, esconde coisas a qual Deus não aprova. Muitas das vezes uma igreja ela não é recebida plenamente pela manifestação de Deus, talvez porque esteja ali dentro algo que Deus não tem se agradado e que se não for retirado, dificilmente Deus vai se manifestar neste lugar. Por quê? Porque quando se remove a contaminação, como a gente viu aqui no caso dos leprosos, dos impuros, ou seja, isso é um ato de proteção de Deus a toda a comunidade. Porque Deus quer que todos que pertencem a uma comunidade possam experimentar a sua plena presença, o gozo e a alegria. Mas quando ali existe naquele meio 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, ou 5 circunstâncias que não têm agradado a Deus, ali todos sofrem, porque Deus não manifestando a sua presença de forma genuína, impacta ali toda aquela comunidade, que então vê aquele ambiente ali frio da presença de Deus e logo aqueles que não têm tanto conhecimento da palavra assim identificam que todos os cristãos são frios, que todas as igrejas são frias e logo que Deus não se manifesta mais. Ou seja, uma coisa pequena, ou seja, um pecado talvez não confessado ou uma situação muitas das vezes não trabalhada, pode descarretar uma série de consequências, afastando assim o povo de Deus da pureza. Outra coisa nesse versículo que pode trazer uma certa reflexão para nós é: a ordem não era humilhar ninguém. Aqui não se mandou humilhar ninguém, ou seja, nós devemos
pregar contra o pecado, mas não julgar as pessoas e não tratá-las com arrogância ou dizer, olha, você aí está errado porque você fez isso e aquilo. Não, não é dessa maneira que funciona. Mas a gente precisa exortar com amor, apoiando, buscando ajudar essa pessoa a se desenvolver também na fé. Então não julgue ninguém por nenhum tipo de pecado ou situação, porque aquele que julga será medido com a mesma postura que ele julga, Deus o julgará também. Então nunca faça isso, não humilhe ninguém, mas exorte com amor. Por quê? Porque a gente precisa preservar a unidade cristã na igreja, para que Deus se manifeste, porque Deus é amor, e aqueles que amam a Deus também devem amar o seu próximo. E assim como Jesus disse, vós, meus discípulos, serão conhecidos pelo amor. Outra coisa também é que pequenas concessões ao pecado podem afetar muitas pessoas. Ou seja, se você, como líder, começa a abrir mão de certas coisas que não deveriam ser abridas à mão, isso pode também, como eu disse antes, impactar toda a comunidade, inclusive você mesmo. O pecado não existe concessão para ele, não existe acordo e muito menos se deve namorar com o pecado. O pecado tem que ser combatido com a palavra, com amor e com a direção do Espírito Santo, para que dessa forma se possa remover qualquer tipo de contaminação que possa estar em um ambiente. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Josué que depois que o povo israelita conquistou a cidade de Jericó, eles foram combater uma pequena cidade chamada Ai. Só que Josué, que havia obtido antes uma grande vitória militar contra Jericó, estava confiante que, como Ai, por ser uma cidade pequena e com poucos defensores, facilmente ele conseguiria conquistar aquele arraial. Só que a Bíblia fala que ele enviou poucos homens, se não me falha a memória, uma cerca de 3.000, e quando ele chegou ali, os poucos defensores de Ai desbarataram os israelitas e colocaram ele para correr. Então Josué ali questionou a Deus, mas como pode, Senhor? Nós conquistamos uma grande cidade, mas agora fomos desbaratados por uma insignificante comunidade de Ai. Aí o Senhor fala para ele, olha, existe um pecado escondido aí. Acã, ele, quando eu ordenei que de nada de Jericó fosse tirado, ele pegou ali uma capa babilônica e escondeu na casa dele. Ele me desobedeceu, ou seja, existia um pecado ali oculto que não foi confessado. Ou seja, e isso ocasionou a derrota de Israel perante Ai. Assim acontece quando existe um pecado que não é confessado numa comunidade, logo toda a igreja é derrotada em coisas que poderiam ser vitoriosas. Assim as coisas não fluem mais. Assim as missões não fluem, as almas não se achegam, existe uma frieza espiritual, Deus não manifesta seus dons e ali vira uma igreja fria e onde impera mais requisitos humanos do que os requisitos de Deus. Outra coisa para finalizar essa palavra é que hoje nós, eu e você, somos chamados à limpeza espiritual. Devemos permitir que Deus remova de nosso meio aquilo que impede a comunhão. Você tem que querer. Ou seja, você tem que deixar o Espírito Santo agir. O que precisa ser removido hoje? Algum pecado que você precisa confessar? Que você ainda não fez e continua na prática? Um ressentimento? Um perdão que precisa ser liberado? Que você não quer liberar aí? Que você tem dificuldade de reconciliação? O orgulho que te faz muitas das vezes achar que você que está certo e todos em volta estão errados e você não tem abertura para novas ideias, para novas opiniões ou práticas que desagradam ao Senhor, sejam na rua, seja no seu trabalho, seja quando você mexe no seu celular. Bem, Deus está chamando nós hoje para uma limpeza espiritual. E o que você pode limpar de sua vida? O que você pode fazer hoje? Assim como Deus
pediu para remover os impuros, os leprosos, e aqui numa linguagem espiritual, para nos mostrar que as impurezas têm que ser tiradas. Qual que são os leprosos da sua vida? Quais são os impuros que estão na sua vida hoje? Deus não apenas aponta o que precisa ser detectado, Ele também oferece perdão, restauração para quem se volta para Ele. Se hoje você vive na prática do pecado, existe perdão e restauração para você que outrora esteve na igreja firme. Existe uma possibilidade de uma nova chance para você. E hoje Deus está te chamando de volta. Peça perdão pelos seus pecados e se volte para o Senhor. Aqui como conclusão, tem uma frase que é bastante interessante, que fala, olha, Deus não divide sua habitação com aquilo que contamina. Porque, como a palavra diz, porventura teria alguma comunhão entre Cristo e Belial? Porventura teria alguma comunhão entre as trevas e a luz? E a resposta é não. A santidade encontra espaço e a presença se manifesta. Eu iniciei perguntando, você quer ser abençoado? Então se santifique. Remova aquilo que precisa ser removido. Então você vai ser abençoado. Porque nenhum homem e nenhuma mulher será usado por Deus com impurezas ou de qualquer maneira. Ou seja, no domingo na igreja e na segunda falando palavra 1. No domingo louvando a Deus e na segunda amaldiçoando os homens. Não existe forma de ser abençoado dessa maneira. Você só vai andar para trás. Então, tire esse pecado. Tire essa impureza que está na sua vida. E aqui eu não estou dizendo que você é um pecador. Estou à luz do Espírito Santo te orientando para que você possa ser abençoado. Porque eu quero ver você sendo abençoado, sendo próspero na presença de Deus. Mas Deus manda antes que nós tiramos aquilo que contamina para que Ele derrame sua presença. Porque só Deus só usa vasos limpos. Eu lhe pergunto, se você fosse tomar água hoje, você gostaria de tomar água num copo sujo ou num copo limpo? Provavelmente a sua resposta seria num copo limpo. E assim é Deus. Deus quer usar uma pessoa limpa, uma pessoa santificada, que busca se separar, que busca fazer as coisas corretas. Então você será muito abençoado e muito usado por Deus. Que você fique com essa palavra, o que eu não pude expressar de uma forma entendível, meu perdão, estou também aprendendo a cada dia mais e procurando melhorar. E que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com você, e se assim Deus permitir, e Ele não voltar até lá, nós estaremos trazendo mais uma palavra pela graça de Deus. Um grande abraço e obrigado pela sua atenção e Deus te abençoe.